Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosali, assumindo novamente o Instagram da Debra Brasil para mais um episódio do Debra Talks. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Salmo Raskin. Ele vai entrar na sala. Eu queria dar alguns informes antes da gente começar, antes dele entrar. Lembrar que as nossas lives passadas, nossos episódios, eles já estão no na nossa página do Instagram, no nosso IGTV. Eles também estão no nosso canal do YouTube e também estão no site da Debra Brasil. Tá bom? Só um pouquinho. O Dr. Salmo está entrando. Lembrar também que a Debra Internacional tem um infográfico que também... boa noite, Salmo. Boa Já está noite. no site. Eu estou aqui conversando, dando algumas informações. O infográfico da Debra Internacional também está na página do Instagram. Então, é sobre diagnóstico laboratorial e ele fala um pouquinho sobre genética, tá? Então, está no nossa página do Instagram e também está no site da Debra Internacional. Falar que todas essas lives estão novamente no Instagram, no IGTV, no nosso canal do YouTube. E não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho da notificação para ser notificado sobre as novidades. E falar que as próximas lives também já estão agendadas. A gente tem esse dia de terça-feira para o nosso bate-papo, para a nossa conversa sobre epidermólise bulhosa. A Janine entrou também. Tá mandando um abraço para o Salmo. E o horário, a gente colocou um questionamento no Instagram e a gente depende da disponibilidade dos convidados. Mas a gente queria ouvir vocês para saber qual que seria o melhor horário. Seria às 6, às 7 ou mesmo às 8 horas. Tá bom? E aí agora a gente já vai conectar com o Dr. Salmo. A gente já tem bastante gente já que entrou. Salmo, muito obrigada por ter vindo aqui explicar um pouquinho, assim, desmistificar a genética, que a gente sabe que é um assunto que é difícil, né, de entender. Então, muito obrigada por estar aqui hoje para conversar com a gente e com todo mundo aí da epidermólise bulhosa. E eu queria saber primeiro quem que é o Dr. Salmo Raskin, né? O que ele faz e qual é esse envolvimento com a Debra Brasil. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um médico pediatra, formado em pediatria pela Universidade Federal do Paraná. E que logo que acabei a residência de pediatria, o ano era 1989, faz bastante tempo, né? Eu, então, fui imediatamente fazer uma especialização na área de genética médica. E a genética, naquela época, era uma subespecialidade da pediatria. Então, primeiro você fazia pediatria, depois, se quisesse, é claro, se especializava em genética, né? E eu, então, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Universidade de Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee, e lá, então, eu fiquei 3 anos fazendo minha especialização em genética. Eu falei sobre o ano porque há uma peculiaridade, que bem no ano que eu fui, 1990, estava acontecendo uma das coisas mais importantes na área de genética, na história da genética médica, que era o início do projeto Genoma Humano. Começou em 1990. Então, é algo que eu sempre conto, porque eu sempre me lembro quando me fazem essa pergunta, né? E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, no primeiro dia, o meu chefe lá perguntou: que bom que você chegou nesse momento, porque a universidade foi convidada para fazer parte do projeto Genoma Humano. Você gostaria de participar? Eu nem sabia o que era o projeto Genoma Humano quando ele me falou, mas achei que devia ser uma coisa interessante. E assim, por questão do destino, acabei sendo um dos primeiros brasileiros a fazer parte do projeto Genoma Humano. E acompanhei, então, lá nos Estados Unidos, desde o primeiro momento como as coisas aconteceram. Eu fiquei 3 anos lá, voltei para o Brasil e aqui comecei a atuar, então, especificamente na área de genética médica,
onde eu tenho uma clínica que eu faço atendimentos. Eu estou no atendimento no 45 mil da clínica de Uau! genética. É bastante. E eu professor das faculdades de medicina aqui no Paraná, pesquisador também. Tenho mais de 220 artigos científicos publicados internacionalmente. E a minha dedicação maior, e aí que entra a Débora na minha vida, né, é com as doenças raras, porque 80% das doenças raras são de origem genética, né? E praticamente todas as doenças genéticas, talvez tirando a síndrome de Down, elas são raras, né? Então, ser um médico geneticista é trabalhar com doenças raras. E eu já tinha, claro, visto e atendido casos de epidermólise bulhosa, mas foi com o convite da doutora Janine Franz para participar junto com vocês na Debra Brasil e dar uma assessoria nessa parte de genética médica que eu passei a me envolver mais e conhecer mais a própria genética da epidermólise bulhosa. E aqui estou hoje aqui para tentar responder algumas perguntas da área de genética em epidermólise bulhosa. Salmo, é muito legal ter assim uma pessoa para poder explicar um pouco isso, porque para quem trabalha com doenças raras, outros profissionais que não o médico geneticista, né, no seu caso, às vezes é difícil explicar para o paciente, né, isso de herança, gene. E a gente colocou uma enquete no perfil do Instagram da Debra e a gente percebeu que várias perguntas, né, a maioria delas são nisso. E aí, então, eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente, que eu já várias pessoas já entraram, alunos seus, ex-alunos, talvez. E aí, que você explicasse um pouquinho para a gente isso, né? O gene, o que é isso, né? O que é o gene? Por que todo mundo fala, epidermólise bulhosa está no gene, passa no gene, né? O que é genética e principalmente o que é herança, né? A gente já está acostumado a falar às vezes em herança. O que é essa herança que a gente diz que passa do pai para o filho e que está tão envolvida na epidermólise bulhosa e, como você falou, em todas as doenças raras? Esses conceitos básicos eles são básicos, mas eles não são tão simples assim. E eles são muito importantes de você compreender, porque se você não compreender esses conceitos, então não é possível compreender o resto, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me Vocês estão ouvindo ouvindo bem? a gente bem? Uma boa pergunta. Eu estou te ouvindo bem, Salmo. Muito bem. Então, primeiro eu queria só, né, no início da nossa conversa, explicar alguns conceitos bem básicos e, como eu disse, bastante importantes dentro da genética. Todo mundo, quase todo mundo sabe o que são os cromossomos. O cromossomo é um pacotinho de material genético que fica dentro do núcleo, do centro de cada célula do ser humano. Um adulto tem bilhões de células. E uma criança também, né, chega ao número de bilhões de células. E dentro de cada célula, no centro da célula, como a gente chama no núcleo da célula, nós temos a maior parte do nosso material genético. Esse material genético está empacotado em 46 pedaços de material genético, que são os cromossomos. E existem, claro, muitas condições genéticas que são causadas por uma alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. Sem entrar em muitos detalhes, porque não é o caso das epidermólises bulhosas, mas a síndrome de Down, né, que é a condição genética mais conhecida de todo mundo, ela acontece porque a pessoa tem um cromossomo inteiro a mais. E assim existe uma série de outras condições genéticas que tem um cromossomo inteiro a mais, um cromossomo inteiro a menos, um pedaço de um cromossomo faltando ou sobrando. Muito bem. Acontece que existem mais de 8.000 doenças genéticas que não são causadas pela presença de um cromossomo a mais ou um a menos, e sim por uma alteração muito menor do que a visão de um cromossomo pode nos proporcionar. Dentro dos cromossomos, nós temos o DNA,
E parte do nosso DNA é responsável pela produção das proteínas do nosso corpo. Na verdade, uma pequena parte só do nosso DNA, em torno de 1% no final das contas, é que é responsável pela produção de proteínas. Esses pedaços de DNA, 1%, que são responsáveis pela produção de proteína, nós chamamos de genes. Então, o gene e o DNA não é diferente, apenas o gene é a porção do DNA que a natureza delegou a esse segmento de DNA a tarefa de trazer a informação genética para produzir proteínas. Então, nós temos cerca de 20 mil genes espalhados dentro dos 23 pares de cromossomos. Então, para entender mais ou menos, a grosso modo, é claro, o que é um gene, tem que pegar um cromossomo, dividir por 1000 pedaços, e um desses pedaços, 1 milésimo, seria o gene. Uma sequência de DNA que é utilizada pela natureza para produzir proteína. E as proteínas, elas são as substâncias, entre as substâncias mais importantes no nosso organismo. Daqui a pouco nós vamos estar falando especificamente da epidermólise bulhosa, da genética da epidermólise bulhosa, e vamos ver que são alterações nestes genes, aliás, já me antecipando, e por que não, alterações em cerca de 20 desses 20 mil genes, mais ou menos 20 deles, quando um deles está alterado no código genético, que nós geneticistas chamamos de mutado, então a proteína que é normalmente produzida por esse gene não será produzida adequadamente. E daqui a pouco nós vamos ver que a função dessas proteínas que estão faltando de alguma forma em quem tem epidermólise bulhosa, obviamente está relacionada com as funções da pele, né? Então, quem não tem a alteração desses genes produz direito a essas proteínas e a pele cumpre o seu papel, né, de proteger o corpo humano, né? A pele é considerado o maior órgão do corpo humano, né? E ela tem inúmeras funções, entre elas proteger o corpo. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Um outro conceito importante de entender é duas palavras que a gente usa na maioria das vezes como sinônimo, que são as palavras genético e hereditário. A gente usa leigamente no dia a dia como sinônimo. A gente vê dois irmãos parecidos, ou pai e filho parecido, e a gente fala, isso aí é genético. Mas, na verdade, não é a mesma coisa. E hoje vai ser muito importante, durante a nossa conversa, compreender isso, né? Hereditário é aquilo que passa de geração para geração na genética. E genético, dentro do nosso contexto, é tudo que pode estar alterado dentro do nosso material genético. Ou seja, nem tudo que é genético é hereditário. Mas dentro do nosso contexto aqui, tudo que é hereditário é genético e é gênico, trazido pelo gene. Então, nós vamos ver daqui a pouco as situações dentro da epidermólise bulhosa em que a pessoa teve a epidermólise bulhosa sem que essa alteração genética nos genes tenha vindo do pai ou da mãe. Pode acontecer isso dentro da epidermólise bulhosa. Mesmo assim, é claro, é uma alteração no material genético da pessoa que tem epidermólise bulhosa, mas não foi hereditário. Desta pessoa para frente, para as próximas gerações, passará a ser hereditário. E aí, então, é que entram os mecanismos pelos quais essas alterações passam de geração para geração. E aí entender as formas como essas alterações passam de geração para geração, que vai nos permitir compreender direito como é que é a genética da epidermólise bulhosa e também vai nos permitir fazer alguma estimativa, algum cálculo da chance de outra pessoa na nossa família vir a ter também epidermólise bulhosa. É disso que nós vamos falar daqui para frente. Espero que tenham compreendido essas explicações iniciais, elas são fundamentais para compreender o que vem aqui pela frente. Salmo, assim, eu
minha formação é médica também. A gente tem nessa faculdade, na faculdade de medicina, a gente tem um período de genética, mas de fato, assim, é um tema super complexo. Então, eu vim anotando algumas coisas porque eu mesma acabei ficando com algumas dúvidas. Claro. Né? A gente tinha conversado antes sobre gen, sobre isso. Então, assim, para ficar bem claro, assim, a epidermólise bulhosa é uma doença genética, tá no gen, e o gen é aquela parte menorzinha do nosso cromossomo, né? Eu até anotei, é um cromossomo que divide em 1000 pedaços, e esse Isso um mesmo. pedaço é o nosso É gen. um gen. Isso mesmo. E a gente, é exatamente isso que você falou. E a gente poderia entrar dentro do gen, que foi o que o projeto Genoma Humano fez. Entrou dentro de cada um desses genes. E o gen, o que é o gen? Ele é uma sequência de letrinhas. É como se fosse uma palavra gigantesca, que às vezes tem milhares e às vezes tem milhões de letrinhas nessa palavra. E, em certos pontos do gen, é fundamental que as letrinhas entre todos nós sejam as mesmas, para produzir essas proteínas quase que igualzinho entre nós todos. Se você tiver uma alteração em uma ou mais dessas letrinhas, a proteína vai ser produzida de forma diferente do normal, alterada, ou menos proteína, ou às vezes pode acontecer de não produzir nada da proteína. Né? E aí, justamente, dependendo de como esse gen vai estar alterado, produzindo pouca proteína, quase nada da proteína ou nada da proteína, é que dará origem, na consequência da falta total, parcial ou só um pouquinho de falta da proteína, aos diferentes tipos de epidermólise bulhosa. Então, isso. E assim, você falou também que são aproximadamente 20 genes que são, né, que são essas alterações da EB. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos, né? São 46. E esses cromossomos são divididos em 1000 pedacinhos, que são os genes, e só 20 deles que vão dar. Então, assim, nisso a gente consegue entender o porquê que uma doença é rara. É mais ou menos Verdade. isso? É isso mesmo, porque existem conhecidas e classificadas já, certamente existem muito mais, mas já conhecidas, 8.000 doenças genéticas. É muita coisa, 8.000 doenças genéticas gênicas. Então, isso que é importante de compreender. Não estou falando das doenças genéticas cromossômicas. Né? E o grupo, né, o grupo de epidermólise é outra coisa. Né? E o grupo de epidermólise bulhosa, que já é bastante complexo do ponto de vista tanto clínico quanto genético, é apenas um pequeno nichozinho dentro do grupo de doenças raras, né? Mas é um grupo importante e, como a gente costuma dizer sempre, para quem tem alguém na família com aquela condição rara, ela passa a não ser rara e passa a ser a mais importante de todas as condições que afetam a saúde dos humanos. E a gente entende isso e trata e atende desta maneira, porque entende que para aquelas pessoas, aquela situação é a mais importante de todas. E não é nada rara, né? Porque não. acontece com a sua família. E a gente sabe que quando é alguma herança, como você vai conversar mais para frente, que é dominante, às vezes são 10 pessoas na família que tem. Não tem como isso ser raro, né? Quando você lida com de uma forma tão comum. E outra coisa que eu achei muito interessante, Salmo, e que eu queria reforçar, é o conceito do genético para o hereditário. Você falou, e é verdade, a gente usa isso como sinônimo. Até quem é médico, né? Não precisa ser um leigo, mas a gente usa isso como um sinônimo. Como sinônimo. Genético e hereditário. E são coisas que são completamente diferentes. Completamente diferentes. O melhor exemplo, que a epidermólise bulhosa nem é o melhor exemplo, mas o melhor exemplo que todo mundo conhece é a síndrome de Down.
né, que todo mundo que está nos ouvindo aqui, participando com a gente hoje, conhece a síndrome de Down. Eu costumo fazer a seguinte pergunta para a pessoa entender a diferença, entender de uma vez por todas, né, a diferença entre genético e hereditário. Todo mundo que está aqui com a gente hoje conhece várias pessoas com síndrome de Down. Muito bem, eu nem sei quem são todas as pessoas que estão conosco aqui, né? Mas me arrisco a dizer e a perguntar para as pessoas o seguinte: você conhece, de todas as pessoas com síndrome de Down que você conhece, né? Quantas têm irmãos, 2, 3, 4 irmãos com síndrome de Down? Eu sei que a resposta, mesmo conhecendo aqui, talvez alguém, né, fale, eu conheço uma família que tenha 2 ou 3 irmãos. Não é impossível, mas é o raro do raro do raro do raro. Mas por que um casal que tem um filho com síndrome de Down, de modo geral, não tem outro filho com síndrome de Down? Já que a síndrome de Down é sempre genética. É a presença de um cromossomo inteiro a mais. Então, como que não acontece de novo em geral? É porque não há nada de errado no material genético do pai, nem da mãe, que tem um filho com síndrome de Down. É algo genético que aconteceu na formação daquela pessoa. E, portanto, se aquele casal não tem nada de alterado na genética deles, a chance de vir a ter um outro filho com síndrome de Down é muito pequena. Na epidermólise bolhosa, né, entrando no campo que nos interessa aqui, há muitos casos, bom, vamos começar assim, todos os casos são genéticos, né, vamos começar dessa maneira. E a maioria, eu posso dizer, são também hereditários, né? Então, a maioria dos casos de epidermólise bolhosa, a pessoa tem a epidermólise porque herdou do material genético ou do pai, ou da mãe, ou dos dois em conjunto, né, essa predisposição para ter a epidermólise bolhosa. E aí eu vou até aproveitar que estou falando disso para trazer para todos aqui um outro conceito fundamental também para a gente entender como que então essas alterações passam de geração em geração, que é o conceito de genética de dominância e recessividade. Esse, talvez dos conceitos básicos e importantes para a gente poder continuar, este seja o último, mas ele é fundamental. Ele não é tão simples de compreender. Eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Eu me referi aos genes que produzem proteínas. Falei que tem mais ou menos 20 genes que produzem proteínas importantíssimas para a pele, né? Para a epiderme e para a derme, para que elas consigam exercer suas funções de proteção e inúmeras outras funções que a pele tem. Muito bem. Existem certas proteínas no nosso corpo que, para funcionarem de modo adequado, elas precisam estar na concentração total que a natureza determinou. Se faltar um pouquinho dessas proteínas, elas já não conseguem exercer sua função adequadamente. Essas são chamadas de proteínas dominantes. Faltou um pouquinho, já vai acontecer um problema decorrente da falta. E as doenças dominantes são aquelas causadas por alterações em genes que produzem proteínas dominantes. Então, esse é um conceito. E as recessivas? As proteínas recessivas são aquelas que, para que você sinta o efeito da falta dela no teu corpo, tem que perder bastante da proteína. Porque um pouco que fique da proteína produzida no teu corpo, esse pouco dá conta da função da proteína. Então, tem que perder mais de 50% da proteína recessiva para que daí ela para de exercer a sua função. E agora, o ponto final deste início da conversa. Para perder mais do que 50% da proteína, você tem que ter, em geral, alteração nas duas cópias daquele gene.
porque uma coisa que a gente não falou, mas agora estamos falando, é que de cada um dos 20 mil genes, a gente tem 2 cópias. De cada um dos 20 mil genes, nós temos 2 cópias. Uma que a gente herda do nosso pai, outra que a gente herda da nossa mãe. Então, existem proteínas que nós vamos sentir falta no nosso organismo se as 2 cópias estiverem alteradas e quase nada for produzido delas. Essas são as proteínas recessivas. Por exemplo, na epidermólise bolhosa juncional e também no tipo Kindler, são esse tipo de proteínas que faltam para ter esses tipos. Proteínas recessivas. Isso significa que quando a gente faz um exame genético, já entrando agora, né, nos exames genéticos, se você está suspeitando, ou se o exame vai te mostrar que se trata de uma epidermólise bolhosa juncional ou tipo Kindler, você vai encontrar alteração genética nas 2 cópias daquele gene. Tanto a cópia que veio do pai, quanto a cópia que veio da mãe. Então, daí, nesse caso, é uma combinação do material genético do pai e da mãe que predispõe a pessoa, a criança ou adulto a ter A e B juncional e A e B do tipo Kindler. Já nas 2 outras formas de epidermólise bolhosa, conhecidas bastante, que são a simples e a distrófica, nós podemos ter as 2 situações. Fica mais complicado ainda. Nós podemos ter essa situação que eu falei, de precisar vir a alteração tanto do pai quanto da mãe, tanto em tipos da epidermólise bolhosa simples, quanto em tipos da epidermólise bolhosa distrófica. Porém, em ambas, a gente pode ter também uma forma dominante. E na dominante, basta que uma das 2 cópias esteja alterada do gene, para que não produza um pouco daquela proteína, pronto. Já vamos sentir as consequências da falta da produção de um pouco da proteína. E para faltar só um pouco, basta que uma cópia do gene esteja alterada. E agora, finalizando esse ciclo, eu digo, como que uma cópia pode estar alterada? Basicamente de 2 formas. Ou a pessoa herdou aquela cópia alterada ou do pai ou da mãe. Vejam que nesse caso não pode ser dos 2, porque é uma cópia alterada só, né? Ou a pessoa tem aquela cópia alterada porque houve um acidente genético naquele gene, na formação da pessoa. Ou seja, não foi hereditário, como nós falamos agora há pouco na introdução. Então, esses são os conceitos básicos para compreender. Eles não são tão simples, não são poucos, mas quem quer entender direitinho, né, tem que entender esses conceitos. Foi muito. Foi muito. Foi assim, então a gente já, para quem está entrando agora, a gente já aprendeu o gene, a gente já aprendeu a diferença entre genético e hereditário. E esse conceito de dominante e recessivo, ele é essencial para entender a dinâmica da epidermólise bolhosa. Você falou no final que tem que vir uma cópia do pai, uma cópia da mãe, mas que também pode acontecer uma mutação da própria pessoa. Esse é o conceito de mutação, né? É assim que pode começar, então, a doença vai ser genética, né? E vai começar a partir dele. Não foi hereditária porque não passou do pai e da mãe, não é isso? Mas a partir de agora, ela passa a ser hereditária. Dela, e vai ser hereditária a partir daí. Exatamente isso. A partir de agora, essa alteração está em todas as células do corpo da pessoa, inclusive nos óvulos da mulher, espermatozoide do homem, e ali ela passa a ser hereditária. E é bem como você falou, essa situação que nós chamamos de nova mutação. É isso que a gente chama de nova mutação. Não tinha o errinho genético e aconteceu pela primeira vez uma mutação.
Isso é muito mais frequente nos genes que produzem proteínas dominantes. Esse conceito também é importante. Nos genes que produzem proteínas recessivas, é raro acontecer nova mutação. Então, sempre que alguém tem uma condição recessiva, com as duas cópias alteradas, como expliquei, praticamente sempre uma cópia veio do pai, uma cópia veio da mãe, hereditariamente. Não, essa sua explicação, Salmo, foi sensacional. Foi sensacional. Porque responde várias perguntas. Uma das perguntas que vieram no Instagram foi: olha, eu tenho um filho que tem um EB simples e não tem nenhum caso na família, né? Eu tenho mesmo uma paciente que tem todo um perfil de uma distrófica, né? No caso, provavelmente uma distrófica dominante, mas sem nenhum caso na família. Então, a gente já sabe que vem aí. Esse conceito da mutação nasce com essa pessoa. Não. Vamos trabalhar essa pergunta, porque ela eu sei que virão muitas outras, né? Mas essa é uma das melhores perguntas, porque ela nos permitirá revisar praticamente todos esses conceitos que nós falamos. E vocês vão ver que as coisas não são tão matemáticas e tão simples assim. Não, deixa eu fazer mais uma antes. Calma aí. Deixa eu fazer então mais uma antes. Deixa eu reforçar. Você falou então que quando acontece essa mutação primária, né? Ela normalmente é dominante, na imensa maioria dos casos. E que a epidermólise bulhosa já é uma doença rara, muito rara, e que seria mais raro ainda essa mutação ser recessiva de primeira vez. Né? Normalmente precisa vir... Isso é quase impossível, quase impossível. Então, a recessiva de primeira vez é quase impossível. Então, isso é uma pergunta, por exemplo, que aconteceu comigo. Né? Eu tenho uma família que tem uma filha que tem o perfil de distrófica recessiva e eles queriam fazer o estudo genético para saber se a mutação era ao acaso. Isso é muito raro, né, Salmo? Muito raro. Muito mais Vamos provável... ver essas duas situações. É quase certo, para ser bem... Na prática médica é certo. Você vai fazer estudo nessa família que você falou, recessiva, e você vai encontrar que o pai carrega uma de suas cópias alteradas desse gene, a outra normal, e a mãe carrega uma cópia alterada e uma normal. Essas cópias normais que cada um dos genitores tem, produzem um pouco da proteína, porque são cópias normais. Essa produção de um pouco da proteína, em torno de 50%, vamos dizer assim, impedem essas pessoas de ter epidermólise bulhosa. É por isso que os pais, em casos recessivos, não têm epidermólise bulhosa, porque eles produzem em torno de 50% da proteína. E lembrando que a proteína recessiva, se você produzir 50%, não vai ter sinal e sintoma. Mas veja como as coisas podem ser um pouco mais complicadas. Então, isso é a regra. Né? Isso que nós falamos é a regra, por onde a gente deve começar o nosso raciocínio. Né? Salmo, isso é super importante, porque isso responde aquela pergunta. Se o pai e a mãe não têm a doença expressa, né, eles são portadores do gene. Isso. Nem sempre. Nem sempre. Mas na maioria das vezes eu concordo com você. É isso mesmo que você falou. Mas é importante ressaltar que veja como pode ser difícil diferenciar este caso que você falou. Não tem ninguém na família com epidermólise bulhosa, nasce uma criança com epidermólise bulhosa. Vamos até usar o exemplo que você mesmo deu, a epidermólise bulhosa simples. Né? Mas não tem ninguém na família. Então, podem ter acontecido duas coisas, não uma só. Isso é importante. Aí, já sem querer, querendo, quero mostrar a importância do aconselhamento genético, feito por um médico geneticista, né, que conhece todas essas situações que eu estou expondo aqui, né? Porque pode ser pode haver truques. Eu vou mostrar os truques e vocês vão entender, né? E esse caso já é um ótimo caso para explicar, porque o raciocínio, dentro do que eu mesmo acabo de explicar, é esse que você fez.
Se não tem ninguém na família e os pais não têm nada, então deve ser recessivo. Cada pai tem uma cópia alterada e uma normal, e na hora de ter os filhos passaram as duas cópias alteradas para frente. O filho tem as duas cópias alteradas, não produz nada da proteína e tem a epidermose bulhosa simples recessiva. Pode ser que seja exatamente isso, tá? Porém, será que não foi uma nova mutação num gene que produz uma proteína dominante? E a maioria dos casos de epidermose bulhosa simples são de herança dominante, né? Então, esse é o ponto maior da nossa conversa hoje. Por quê? Porque aí a gente, sem querer querendo, entra nos testes genéticos, que é a única maneira de você responder essa pergunta. Mas daí também é importante ressaltar, mas é tão importante assim responder essa pergunta? Bom, em termos de aconselhamento genético, é fundamental responder essa pergunta. E esse caso que você citou, duvido que tenha outro melhor para exemplificar. Porque se você achar que foi uma herança recessiva, este casal que teve o primeiro filho ou o segundo, sei lá, eu digo segundo, um filho, mas ninguém na família, né? Com a epidermose bulhosa simples. Os pais não têm nada. E eles perguntam para vocês, para nós médicos, qual é a chance de vir a ter um outro filho com a epidermose bulhosa simples. Se a gente for cego para a resposta do recessivo, nós deveremos responder que a chance é de 25% cada vez que eles forem ter um filho. 25%. Porém, e se foi uma nova mutação num gene que produz uma proteína dominante que levou o casal a ter aquele filho? E o casal, no material genético deles, não tem nenhuma alteração desse gene, justamente porque aconteceu por um acidente genético na formação do filho. Então, a chance de eles virem a ter um outro filho com a epidermose bulhosa simples, se acontecer uma nova mutação que levou o primeiro filho a ter a doença, é baixíssima. É em torno de 1 para 1 milhão. Uau! Olha a diferença. 25%, que é 1 para 4, versus 1 sobre 1 milhão. Então, é uma diferença que pode fazer o casal vir ou não a ter filhos, decidir por ter ou não mais filhos, usar uma série de alternativas reprodutivas para ter um filho, quando talvez, nem precisasse de nada disso. Isso. Então, eu repito, como é a única maneira de responder essa pergunta? É fazendo teste genético no seu filho com a epidermose bulhosa simples. O teste genético é um exame que pode ser feito no sangue ou até na saliva. No caso da epidermose bulhosa, é muito comum a gente fazer na saliva, para não precisar submeter, né, a criança com epidermose bulhosa a um exame de sangue. A gente coleta a saliva, tira o DNA da saliva e estuda esses 20 genes que nós estamos falando. Hoje é possível estudar num exame só os 20 genes. E daí pode, por exemplo, a gente mostrar, agora eu estou vendo aqui, a criança que tem epidermose bulhosa simples dessa família, ela tem as duas cópias alteradas desse gene aqui. E olha só os pais, cada um tem uma dessas cópias alteradas. Pronto, está estabelecida uma herança recessiva e aí o risco de 25% em cada gestação desse casal. Agora, um outro cenário. A mesma situação, fazemos o exame e vamos ver que a criança tem uma cópia só do gene da queratina número 5, né, alterada. A outra cópia normal. Reparem que ela tem a epidermose bulhosa, apenas com uma cópia alterada. Só por isto, e pelo tudo que eu expliquei aqui, já dá para entender que é uma forma dominante. Porque basta que uma cópia do gene esteja alterada para já manifestar os sinais e sintomas da epidermose bulhosa. E aí você testa os dois pais para aquele gene que já comprovadamente está alterado no seu filho
eles não têm nenhuma alteração em nenhuma das cópias deles deste gene. Aí fica comprovado que foi uma nova mutação e o aconselhamento genético do casal é colocado com um risco muito, 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 muito baixo. Salmo, passou voando 40 minutos. E tem várias perguntas, algumas foram respondidas. Tem muitas perguntas, gente. Eu vou tentar organizar as perguntas, mas vocês podem ir colocando também no chat, porque a Débora Brasil, a doutora Janine e a doutora Priscila também estão online para ajudar a moderar, porque a gente sabe que são muitas perguntas, então a gente vai tentar selecionar as que forem mais comuns. Doutor Salmo, eu acho que a principal e que as pessoas perguntam é assim, aonde fazer esse teste? Você respondeu que faz pela saliva, né? Você colhe, então é bem simples de fazer. Aonde fazer, né? Todo paciente com epidermólise bulhosa tem que fazer. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma realidade no SUS que não permite isso, mas a gente também sabe que a gente tem a saúde suplementar. A gente tem os planos de saúde e que por muitas vezes eles se negam a fazer. Eu aqui mesmo tenho uma paciente que precisava fazer porque ela tem todo um perfil de distrófica, como eu falei, mas os pais não têm nenhuma sintomatologia e a gente precisava fazer até para poder aconselhar os pais e a própria pessoa. Então, assim, como? E o plano de saúde por aqui negou, por exemplo, né? Então, assim, como é que quem está assistindo a gente aqui hoje, que tem plano de saúde, que tem essa oportunidade, se vê nisso e não consegue que o plano autorize esse teste genético? E o outro ponto é assim, o SUS, a gente sabe que é difícil fazer, mas a pessoa mesmo assim quer fazer, é importante fazer, aonde procurar, como procurar. Ilumine a gente. Pergunta importantíssima, claro, porque espero ter convencido a todos da importância de fazer. Mas a pergunta que vem agora tá bom, gostei. Agora, como que eu faço? Né? Como é que eu vou ter acesso a isso? Então, eu, em primeiro lugar, não quero me estender muito, porque nós não temos muito tempo. Mas eu queria dizer que na área da... Temos tempo? A gente tem 18 minutos. Na área das doenças raras, nós temos um fosso enorme entre o atendimento no SUS e o atendimento na saúde suplementar. Eu duvido que tenha alguma outra área da medicina que o buraco que separa essas duas áreas seja maior do que nas doenças raras. Não tem. Por que não tem? Porque nós temos enorme dificuldade de acesso a tudo que se refere à genética quando a gente fala do SUS. E olha, eu vou até admitir, dentro dos planos de saúde suplementar, apesar das dificuldades que tem, que eu vou comentar aqui, a gente tem acesso à grande maioria dessas coisas que eu estou falando. Então, são duas medicinas muito diferentes, o que é injusto, entristece aos médicos também, a todos que participam, os pacientes principalmente, porque é absolutamente injusto. Então, a sociedade como um todo é direito da sociedade pressionar os gestores de saúde para que essas tecnologias estejam ao acesso de todos. Porque 3 em cada 4 brasileiros não têm um plano de saúde. Por isso eu estou começando a falar sobre esses 3 em cada 4. Depois eu vou falar do 1 em cada 4, 25%, que tem um plano de saúde. Mas 3 em cada 4 não tem. Então, por que essas pessoas não têm direito a essas coisas que nós estamos falando, essas tecnologias, e outros têm? É absurdo, né? Eu não quero me aprofundar muito, tudo por causa do tempo, mas eu vou dar um exemplo. Todo mundo está vendo agora, nesse momento, a dificuldade que nós estamos tendo para fazer os testes genéticos para o coronavírus. É um dos maiores problemas que estamos enfrentando, se não o maior, porque a gente não sabe quem tem, quem não tem, quem já teve, justamente porque o nosso SUS não é aparelhado, nunca foi
para fazer os testes genéticos. E agora, respondendo de maneira mais concreta, por causa dessa grande dificuldade, dentro do SUS vai ser difícil fazer esses testes. Normalmente, a maneira de fazer dentro do SUS é tentar encontrar um pesquisador no Brasil que esteja fazendo um trabalho de pesquisa nessa área, seja para um mestrado ou doutorado, indo direto ao ponto. Neste momento, eu sei que tem 2 grandes grupos de genética médica no Brasil trabalhando com a genética de epidermólise bulhosa no SUS, né? Que é um grupo de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Do Hospital das Clínicas, que acaba de publicar um artigo científico espetacular, mostrando quais são as alterações genéticas na população brasileira. A Débora participou dessa parceria para fazer esse artigo. E o outro grupo é um grupo da USP, do Hospital das Clínicas da USP, do Departamento de Genética, que também tem uma área de pesquisa para a genética da epidermólise bulhosa. Essas são, e eu vou usar o termo, infelizmente, e acho que todos compreendem o porquê eu uso esse termo, as 2 maneiras de você conseguir o acesso a esses exames no SUS. Mas isto é como se estivesse pedindo perdão da palavra, uma gorjeta, né? Então não pode ser assim. Nós temos que todos pressionar o SUS, né? Eu tenho um blog, né, que já faz 10 anos que existe. Ele tem 12 mil pessoas lá. Muitos que estão aqui conhecem. Se chama Acorda Ministério da Saúde, Doenças Genéticas Existem. No Facebook, tem 12 mil pessoas, é o que eu tento fazer justamente para acordar mesmo o Ministério da Saúde para essa falta de acesso a esse tipo de exames. Na saúde suplementar, que são os planos de saúde, os exames de genética estão cobertos, se houver indicação, e aqui há indicação, por diversos motivos. Porém, nós enfrentamos um obstáculo também na saúde suplementar, que, em geral, os planos de saúde não dão cobertura para exames que têm que analisar vários genes ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de painel dentro da genética. Um painel é um exame que analisa vários genes ao mesmo tempo. E aqui na epidermólise bulhosa é justamente uma situação assim, porque nós temos em torno de 20 genes que podem estar levando àquela condição. Então, não faz muito sentido você fazer o teste de um gene de cada vez. E eu falo isso porque se o teu médico solicitar dentro do plano de saúde o teste de um gene cada vez, ele será atendido. Isso que é o mais estranho, talvez seja a palavra. Será atendido, será coberto. Tá no rol de procedimentos. E cada um deles é demorado, e enfim, tudo que envolve tudo isso, entende? Então, sim, seria muito mais barato para a operadora de plano de saúde que permitisse que o exame fosse feito o painel para todos os genes. Eu não tenho nenhuma dúvida que dentro de algum tempo isso vai mudar dentro dos planos de saúde e você poderá pedir um painel para os genes mutados na epidermólise bulhosa. Salmo, a gente está a gente está quase acabando, mas a gente tem várias perguntas, então eu queria aproveitar e te convidar para uma parte 2, se você puder, na próxima semana, para a gente tentar responder tantas perguntas que ficaram e para a gente tentar colocar isso bem mastigadinho junto com as perguntas. Mas, assim, em relação ao teste, para a gente tentar finalizar essa parte, o teste é ideal que colete tanto da pessoa que expressa a doença, né, no caso a criança, como dos pais, sempre, né? Sempre tem que coletar de todo mundo envolvido, né? Do filho e dos pais. E, assim, a gente já viu que é super difícil, né? Você já falou que é difícil, ou então no SUS, num projeto de pesquisa, de mestrado, doutorado, ou então na saúde suplementar, com bastante dificuldade. No privado, Salmo, você tem ideia do valor que é isso para coletar, para quem está vendo aqui, às vezes quer fazer, e aí vai juntar um dinheiro daqui?
para poder fazer. E para a gente finalizar isso aí, coleta de todo mundo é da criança e dos pais sempre. Inclusive, tem muitas pessoas que estão fazendo essa pergunta que você acabou de fazer, né? É. Então, vamos assim, no mundo ideal, o correto é coletar da criança e dos pais, por vários motivos. Mas o principal é que muitas vezes esses exames estão sendo feitos justamente para aconselhamento genético. E nós discutimos agora há pouco aqui uma situação em que você detecta a alteração na criança, mas você não tem certeza absoluta se aquilo foi hereditário ou um acidente genético, uma nova mutação. Então, se você não testar os pais, vai ser muito difícil responder essa pergunta, a não ser que já tenham vários irmãos com epidermólise bolhosa, né? Daí você praticamente, com o teste de um deles, já pode garantir que os pais têm alteração também. Isso não é a maneira correta de fazer as coisas. O correto é testar, em primeiro lugar, né? A pessoa que tem epidermólise bolhosa pode ser feita em 2 tempos. Identifica-se qual gene e quais mutações estão presentes nesse gene, e aí os pais não precisam fazer um teste tão complexo. Isso é importante porque daí o teste é mais simples, mais rápido e mais barato, né? Então isso é importante. Então nos pais você vai testar só aquilo que já foi encontrado no filho. Mas é importante fazer o teste nos pais. O painel para estudar os 20 genes no laboratório particular varia muito entre laboratórios, mas ele custa entre 5 e 8 mil reais. Então é um exame caro, né? O exame para fazer nos pais já é um exame bem mais simples, ele custa entre 1.000 e 2.000 reais. Então esse é o valor que vocês vão encontrar nos diversos laboratórios particulares. Talvez para testar todo mundo aí uns 10 mil, né? Poderíamos falar no valor de 10 mil para testar todo mundo e entregar todas essas respostas que nós estamos falando aqui. Salmo, assim, para finalizar, tempo para o resultado, porque quando você se dispõe a fazer isso, né, você quer um resultado mais rápido possível, né? E aí a gente sabe que não é um exame rápido, não é que nem um hemograma que o exame sai no dia seguinte. É verdade. É verdade. Qual o tempo médio, Salmo, para esse resultado? Então, aí, como você bem colocou, e como a gente tentou explicar aqui, tem que compreender que é como se fosse vários exames ao mesmo tempo. Talvez, pensando de maneira grosseira, poderia pensar 20 exames ao mesmo tempo, para estudar os 20 genes. E a tecnologia, ela é em etapas e, portanto, demorada. Mas isso está melhorando muito. Assim como o próprio preço dos exames também está caindo bastante à medida que mais e mais pessoas vão solicitando os exames. Então, o exame demora mais ou menos de 45 a 60 dias para ficar pronto. É demorado, realmente, é muito diferente de um hemograma, como você falou, né? Mas é muito importante que em menos de 2 meses você pode ter todas essas informações. Salmo, para finalizar, eu acho a gente teve muita pergunta, a gente não respondeu todas as perguntas, mas o doutor Salmo vai voltar, né, doutor Salmo? Eu me comprometo. Semana que vem a gente faz uma segunda parte, basicamente só de perguntas e respostas. Ótimo, então ele já falou aqui ao vivo que ele vai voltar semana que vem para a gente responder essas perguntas. Salmo, esse resultado, a gente sabe que ele é caro, né? Ele demora para sair, mas não é qualquer pessoa que lê. Então, não é igual você pegar um hemograma e olhar, assim, a referência, né? Porque o hemograma a gente sabe que vem lá com o limite mínimo e máximo e fala, tá normal, tá alterado, né? Não é qualquer pessoa que lê esse exame, não é isso? Não dá para pegar o exame e não passar, talvez, num médico, num geneticista, num especialista, para poder explicar não só esse resultado, mas o mais importante, né, Salmo? Aconselhar. Perfeitamente. Eu agradeço a você ter deixado essa pergunta por último, né, como última mensagem de hoje, mas nós vamos voltar, né? Mas realmente eu nem preciso repetir, eu só quero dizer que você está absolutamente correta. Existe um especialista dentro da medicina que é treinado para isso, né? E, na verdade, para isto, é só esse especialista que é treinado, né?
Se for para fazer uma cirurgia plástica, esse especialista não sabe fazer, não é verdade? Se for para fazer uma análise da pele e dizer que tipo de epidermólise bolhosa é esta, esse especialista não sabe fazer. Mas esse especialista é treinado para isso que nós estamos falando. Os outros não são treinados para isso. Então, bem como você falou, o aconselhamento genético e a interpretação desses resultados tem que ser feito por um médico especialista em genética. Salmo, sim, muito obrigada. A gente, nessa primeira parte, foi super importante porque a gente conseguiu dar um embasamento para as principais dúvidas, que é o gen, né? Por que esse gen aí que a gente vive falando, o gen que está alterado, são mais de 20 tipos de genes alterados aí na epidermólise bolhosa, então a gente já sabe que esses são os subtipos, né? A gente tem os tipos, a gente tem esses subtipos que são esses genes alterados, então vai mudando aí, cada subtipo tem um gene próprio alterado. A gente já entendeu a genética e o hereditário, né? A diferença e que não são similares. A gente entendeu o conceito da primeira mutação, né? A gente sabe que podem vir genes dominantes, genes recessivos, mas também pode acontecer ao acaso, né? E isso acontece, né? Então, isso precisa ser avaliado através do teste genético, que sem isso a gente não consegue. Não tem como responder e você pode responder de maneira muito errada para as pessoas, né? Então, isso pode interferir na vida das pessoas de maneira muito séria. Mas nós temos a tecnologia para responder de maneira certa. E só precisamos ter acesso a ela, como falamos um pouquinho também aqui hoje, né? E na próxima vez, eu convido a todos que estiveram hoje para estarem presentes na próxima vez, porque os que estiveram hoje, cá entre nós, vão entender tudo que nós vamos falar na próxima vez, que vamos começar direto. Vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado no Stories, depois no Instagram, depois no canal do YouTube, depois no site. Muito bem. Importante que os que vão vir pela primeira vez na semana que vem tenham acesso, então, antes, né? Como se fosse uma preparação, para que a gente possa explorar bem o tempo da semana que vem, respondendo ao maior número de perguntas que possam ser possíveis. Salmo, olha, a gente respondeu várias perguntas. A gente na próxima semana vai tentar esmiuçar cada uma delas, mas foi essencial que a gente entendesse, tivesse essa aula de genética com você. Para mim foi uma aula de genética, eu acho que eu não lembrava disso tudo, de genética da faculdade. A gente às vezes passa desapercebido pela genética, né? A gente às vezes não dá a real importância, e quando a gente cai na vida, na prática, né, a gente se vê envolvido em genética o tempo todo, né? É verdade. Nós não fomos treinados em genética na faculdade porque 90% das coisas que eu falei hoje, o conhecimento não existia quando nós éramos estudantes de medicina. Não, calma aí. Comigo existia. Porque nós éramos, obviamente, da mesma época, né? Então, o médico agora ele tem dificuldade, mas a genética é muito importante no dia a dia de qualquer especialidade. Sim. Salmo, vai acabar. Um minutinho. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Teve gente de Portugal, teve também pessoas de outras doenças raras, Salmo, que colocaram perguntas aqui no chat. Então, gente, o Dr. Salmo tem um perfil, né, Salmo? É o Laboratório Genética com K, não é isso? Tudo junto. Exatamente. No Instagram. As pessoas podem te chamar lá, Salmo? Pode chamar lá e eu estou vendo realmente perguntas sobre outras doenças raras, né? E talvez isso abre o caminho para a gente fazer um sobre outras doenças raras também. E o blog, né? Ministério Acorda, não é isso? Ministério da Saúde. Isso, Acorda, Ministério da Saúde e Doenças Genéticas. Vamos acordar o Ministério da Saúde, não é isso? Isso mesmo. Nosso papel é esse. Amanhã bem cedo. Vai acabar. Novamente, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente no Debra Talks. E semana que vem, então, terça-feira, tem a segunda parte desse bate-papo sobre genética, que eu acho que é isso aí. Alguém falou, descomplicando a genética.
Não é isso? Maravilha, maravilha. Muito satisfeito pelo convite e até a semana que vem. Muito, muito obrigada, Salmo. E muito obrigada a todo mundo que participou. Deixem suas perguntas e vai ficar gravado em todos os lugares. Tá bom? Tchau. Tchau.